A gente começa agora o 49º workshop, que começou a acontecer de uma forma online a partir de maio do ano passado, né? Essa oportunidade que este momento nos deu, de não ficarmos longe, de não ter constelação, de não, né? Deu essa oportunidade de podermos estar reunidos dessa forma e trazendo aí algo bom. Eu digo que é algo bom. Acho que não teve nenhum workshop em que teve algo ruim nesse processo todo desses 49 workshops. Sejam bem-vindas. Vamos dar aquela respiração de presente para o nosso corpo. Vamos respirar de uma forma profunda. Uma forma amorosa. Sabe, a respiração que realmente vai, por onde ela passa, vai relaxando o nosso corpo. Respira. Respira amorosamente. Sempre lembrando que você é a pessoa mais especial da sua vida. Que ao menos ao respirar conscientemente, possa ter uma pitada de amor. De gratidão. De ser quem você é. Sim, eu sou assim. Sim, eu sou assim. Sim, eu escrevo a minha história. Sim, eu faço escolhas. Conscientes e inconscientes. Sim. Eu posso me amar. Sim. Eu vou deixar vocês um minutinho com vocês. A gente aproveita este momento para tomar a força de quem disse sim primeiro à nossa vida. O nosso pai e a nossa mãe. Ok. Quiser ir abrindo os olhos e sacudir os ombros. Dá uma sacudida. Uma boa noite para cada um. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí? Como vocês estão?
relaxada. Que bom. Eu vou perguntar para vocês, para a gente começar aquecendo aí a conversa dos pais. Eu vou me apresentar primeiro, né? Tem algumas pessoas que estão chegando aqui agora. Só para vocês terem uma noção de como eu faço, eu vou me apresentar, a gente entra no assunto do workshop de hoje, que é meu pai. Eu coloquei o mesmo, eu até faço assim, né? Eu coloquei o mesmo, o mesmo tema do ano passado, mas sabe que eu acho que dessa vez não caiu tão bem? Então, hoje nós vamos falar do nosso pai, tá? Essa relação nossa com o nosso pai. E depois tem as constelações. Tem a primeira constelação, que será da Larice, e depois vai chegar a Michele também para constelar, tá bom? E a gente sabe que quando tem constelação, pode trazer muito mais reflexões para a gente sobre nós mesmos, né? Estaremos aí a serviço da constelação da Larice. Então, vamos lá. Meu Deus, onde está meu slide? Aparece aqui, espera aí. Só um minuto. Que a tia e a tecnologia é uma coisa maluca. Como disse o rapazinho, até que a senhora entende bem desse negócio. Dureza. É só apertar o botãozinho aqui, né? Eles falam. Aqui, agora apareceu. Então, vamos lá falar dos nossos pais, sejam bem-vindos. Para quem está chegando hoje, quem já me conhece, eu peço perdão, mas faz parte aqui, né? Sou Sheila Querido, psicóloga e consteladora. Criei o Instituto em 2019, né, porque percebi que para os meus alunos, para ir lá no certificado, seria interessante ter um instituto, não só o nome da professora, mas desde que eu sou, né, psicóloga, lá em 1995, eu prezo por o bem-estar das pessoas, né, delas estarem em harmonia com a vida. E hoje, além de atendimentos psicológicos, eu ofereço constelação familiar em grupo, constelação individual, faço os workshops, estou remodelando este curso Constelab, que são para os consteladores, né, lidarem de uma forma mais tranquila com a constelação aqui na internet. E lives e tudo mais, e muito mais, mentoria com a Andréa, né, que foi bem legal. Eu fui convidada pela Andréa Flávia, que é também psicóloga e consteladora, foi minha aluna, que ela veio fazer uma reciclagem em constelação e tomou uma força imensa. E a constelação, hoje eu explico que é um conjunto de técnicas, é uma tecnologia avançadíssima, que utiliza de coisas muito primordiais, né, inerente ao ser humano, desde que ser humano é ser humano, que utiliza dos campos mórficos para poder acessar o inconsciente de um grupo, onde traz informação não só do cliente que vem, mas traz informação de todo um contexto vivido, onde uma sessão pode se abarcar a compreensão e trazer alívios de situações que são muito desafiadoras, né? Quando cabe fazer uma constelação, eu falo, as questões precisam ser muito sérias, né? A constelação não foi feita para as questões do cotidiano, banais, curiosidade, adivinhações, nada disso. Nós, seres humanos, muitas vezes ficamos... eu falo seres humanos, mas hoje tem constelação também para os animais que fazem muito por amor aos seus donos, né? Também está muito ligada nessa energia humana. Então, tem questões nos relacionamentos com os pais, com os filhos, com os cônjuges, as questões financeiras, judiciárias, muitas indecisões no ramo profissional, no ramo de vida pessoal, estudantil.
né, os indicadores de enfermidade, o mal-estar físico e psicológico. Tá? Então, eu acredito que a constelação ela vem para poder trazer uma luz e compreensão de muitos fatores na nossa vida, hoje empresas, escolas, instituições, né? Então, como funciona? O individual é somente o constelador e o cliente, e utiliza objetos intermediários para trazer, né, à tona essa compreensão. E muitas vezes os objetos intermediários podem ser pedras, bonecos, pedaços de pano, né? Na verdade, o objeto não importa, o importante é o próprio cliente se conectando com cada representante que vem dentro da questão dela. Eu tenho problema com meu pai, ela se conecta com ela e depois se conecta com o pai. Mais tarde eu vou explicar o que é, na hora da constelação, o que é se conectar. E em grupo, que nós também vamos vivenciar hoje, não importa a distância dos representantes, não importa, eu já tinha experimentado isso antes da pandemia, há 5 anos eu facilito constelação à distância para as pessoas, e eu sempre, né, a primeira constelação à distância que eu quis, né, primeiro eu vi uma, participei de uma como representante, e logo depois eu quis experimentar para ver se era verdade. Dancei, neném, porque foi uma constelação power. Eu, na minha casa, chorava muito, me emocionei muito, e teve uma reverberação na minha vida tão igual às outras constelações que eu fiz presencial. Então, o meu intuito hoje, não só, né, para quem vem fazer um tratamento psicológico ou uma constelação, a intenção é impulsionar as pessoas para ir realizar o amor que ela precisa ter, realizar um sonho de ter uma profissão, realizar, né, ter um impulso e coragem para poder fazer algo que é importante na vida delas. Tá? Isso aqui eu vou falar depois. Vamos lá. Que é o curso da turma que já tem 2 alunas aqui, né? E já tem outras inscritas, né, Elaine Lima? Vou te chamar de Elaine Lima, porque o seu sobrenome é alemão, eu vou me enroscar toda e acredito que eu não vou falar correto. Então, falando um pouquinho, né, de constelação, batendo um papo agora, né, o que embasa a constelação são várias linhas da psicologia, né, Bert Helling, que é a pessoa que trouxe isso para o mundo, ele estudou isso com alguém, né, e nas mãos dele, que isso espalhou para o mundo, né? Se não existisse Bert Helling, talvez essa técnica teria morrido lá no hospital psiquiátrico com tia Schufelder, que também já morreu uns anos antes do Bert, né? Nós não saberíamos o que é. Então, graças ao Bert, ele disseminou isso no mundo. E de tanto facilitar, e já na experiência dele, lá nas tribos Zulus, quando ele estudou, ele foi padre, missionário, e ele falava que ele não queria sair de lá jamais. Ele estava assim, satisfeito com a profissão dele e o que ele fazia lá na África, né? E lá ele já começava a perceber que existia um inconsciente coletivo, onde as pessoas que ele dava aula em universidade ou mesmo nas igrejas, né, na comunidade, ele percebia que tinha algo além do falar e do pensar, né? Tinha uma energia que conectava a todos e um desejo em comum também, muitas vezes, né? E depois de alguns anos, ele fizeram uma pergunta para ele: e aí, Beth, o que mais te importa? Né? Eu acho que a gente pode pensar nisso também, né? Nessa pergunta. O que mais te importa, as pessoas ou os seus ideais? Né? Aí ele foi fazer terapia de Gestalt, ficou lá um tempo, e aí ele falou: as pessoas. Aí ele saiu para o mundo aí, estudando. Né? E ele começou a praticar a reposicionamento familiar, estudou muito, né, sistêmica, família, neurolinguística e muitas coisas. E aí ele chega a perceber, de tanto facilitar a constelação, que existem ordens para poder amar, né?
E a primeira ordem que ele fala, que ele percebe, que é do pertencimento, né? E nós vamos falar muito disso hoje aqui, né? Pertencimento. Quem é que a gente deixa pertencer? A gente faz escolhas? Vou falar de um jeito diferente, tentar trazer de um jeito diferente hoje, né? Para quem já me escuta toda vez que vem aqui. A gente deixa pertencer todas as pessoas que a gente conhece no nosso coração? A gente traz para o nosso coração todas as pessoas? É difícil, não é? Se ela é muito diferente da gente, a gente começa a ter uma estranheza, não é? E isso começa dentro do nosso sistema familiar, né? As pessoas que são muito diferentes de nós, a gente não quer que faça parte, não queria que tivesse o mesmo sobrenome, não queria chamar de parente, não é? Vocês pensam em alguém assim? Então, eu aprendi com o Beth uma coisa. Minhas queridas, a exclusão é uma ilusão. E aí eu repito uma frase do Beth. Quanto mais eu excluo, mais eu torno igual àquele que eu excluí. Já viram casais que separam e vive falando para o filho, não faz isso, você está fazendo igual seu pai, não faz isso, não está igual seu pai, faz isso, está igual sua mãe. O inconsciente da criança fala, ufa, que bom que eu estou trazendo meu pai de alguma forma em mim. E vai ampliando aquilo que a gente vai falando para a criança, né? Se a gente fica falando mal, 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 vai ampliar o mal, mal, mal. Então, ao invés de a gente falar o mal, a gente deveria ver uma coisa boa, né, no ex, e falar, olha, você está fazendo igual ao seu pai, que maravilha! Olha, seu pai faz isso. Aí a gente ia contribuir para o filho levar o lado bom do pai, permitir que ele leve com amor, não na dor, né? Não no protesto, não na piedade, não na exclusão, né? Aquilo que a minha mãe ou meu pai mais excluem neles, eu trago em mim com amor. E nós fazemos isso muitas vezes. Tudo aquilo que foi excluído no nosso sistema familiar, inconscientemente a gente pode estar trazendo eles em nós por amor a eles. A gente levanta a bandeira, não é? Eu dei exemplo aqui da outra vez, né? Se eu mando alguém embora da sala, alguém vai querer protestar, não é? Alguém vai querer levantar a bandeira, ou vai emudecer, ou o coração vai ficar apertado, vai ter raiva, vai ter um monte de sentimentos desagradáveis para lidar. E pode gerar um traumazinho que você não mexe, não trabalha muito bem isso, que vai ficando guardadinho lá, que em algum momento, dentro da minha família, seja um filho meu, algum momento traz aquilo para resolver. Tudo que fica mal resolvido dentro de um sistema gera herança para os descendentes, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir incluir no nosso coração, menos problema fica para os nossos descendentes. Ok? E a missão é nossa. Nós estamos num momento agora de não querer ficar fazendo muita justiça pelo que foi, mas sim de amar. E isso é que eu acho muito bonito nesse trabalho do Bert. Ele fala, só o amor cura. Enquanto você não amar verdadeiramente, ainda terá dores, né? E em 2021, a gente precisa aprender a fazer o quê? A amar, né? E talvez vá até 2031, 2051, 2091, né? Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa lei do pertencimento de Bert Helling? E o pertencer é desde a concepção, né? Desde a concepção. Ok? Então, tem desordem no nosso sistema familiar? Nesse sentido, dessa ordem de amar todos como... Né? Então, enquanto tiver essa desordem, algo em nós vai ter um efeito.
Algo em nós vai fazer com que não fique lá tão bem assim, sabe? E muitas vezes a exclusão, ela traz dores físicas, né? Oi, Elaine. Deixa eu fazer uma Elaine pergunta. Santos. Aí, no caso, o sistema familiar seria só pais, avós, bisavós, ou inclui também os tios, primos, Todo mundo, minha filha. irmãos? Tem lá no DNA igual sistema biológico, todo Completo. mundo. Todos. Todos. É muita coisa, então, hein? É muita gente, né? 300 anos são mais aí de 10 mil pessoas. Olá, Gabriela. Sheila, tudo bem? Olá, José. Eu entrei com a conta da minha filha. É, Elaine, tudo bem? A Elaine. Sim, Elaine. Tudo bem, Sheila? Cunhado é parente? Cunhado. Ó, pela lei, cunhado é parente, Ou e sogra sogra? também. Mas biologicamente aqui não, né? Tudo que vem da família do outro vem para complementar o nosso sistema familiar, muitas vezes. Na constelação eu não considero. Parente não. Obrigada. Tá, Elaine, o que você é? Porque tem mais duas aqui. Tudo bem, José? Qual o seu sobrenome? Elaine Souza. E o marido também está participando. Souza com... Elaine Souza com Z ou com S, que às vezes e tem... Ever Souza. Hã? Eu vou colocar... É com Z ou com S, seu Souza? Com Z. Com Z. Tá. Z. Tá. Acho que a nossa conexão Ok. está muito boa. Não, parem... tá? A gente já falamos, né, em workshop, quando a gente fala de casal, todos os que vêm da família do outro, né, vêm para complementar algo que eu preciso olhar. E se eu já olhei, se eu já reverenciei, se eu estou no meu lugar, geralmente a família do outro traz paz. Se não, traz um desafiozinho para que a gente possa olhar, né? Então, vamos lá, então, a próxima ordem do amor é a hierarquia. Todos que vieram antes de nós precisam ser honrados, independente do que eles fizeram para eles mesmos ou para nós. É de lá que vem a nossa vida, é de lá que vem todas as nossas expertises, né? E se a gente honra, não importa como eles conseguiram fazer o quê, né? O importante é que eles preservaram a vida e que a vida chegou até a mim. E eu posso escolher o que desse sistema eu posso colocar força e luz. Só que geralmente a gente começa a colocar força e escuridão naquilo que não deu certo. Como se fosse uma praga, como se fosse a pior coisa do mundo. Eu preparando ontem aqui essa conversa, eu lembrei de uma moça que quando a gente começou a falar e era um workshop sobre pai, e eu nunca vou esquecer dessa moça. Não lembro o nome dela, né? Mas dela não. Ela falou, olha, meu pai estuprou minha mãe. Graças a Deus. Gente, eu tenho uma vida tão maravilhosa, eu tenho tantos amigos, estou quase terminando a faculdade. Eu sou tão feliz. E jamais estaria aqui se isso não tivesse acontecido. Sinto muito pela minha mãe, mas ela é feliz de eu ser filha dela. Então, tem coisas que, se a gente olha por um ângulo, fica muito mais leve, muito mais fácil. Mas, às vezes, coisas pequenas dentro do nosso sistema, a gente olha como se fosse a pior coisa do mundo. E ficamos lá parados, olhando para trás, maldizendo. E isso é uma fala minha, tudo que eu fico olhando, mecânica quântica, tudo que eu fico olhando, aumenta em mim. Não é no outro, aumenta em mim.
Ah, a pobreza, a pobreza, a pobreza, a pobreza aumenta em mim. Ah, foi violento, 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 eu me torno violenta também. Ah, ou atraio pessoas violentas também, né? Então, esse cuidado, né, para a gente olhar para esse grande sistema familiar e ver que se teve briga, teve fome, teve doença, teve vida, teve conquista, teve alegria, teve comemoração, superação, por isso estamos aqui. Né? Okay? E a outra, só dizer, então, e a hierarquia também dos irmãos, hierarquia também, eu estou no meu segundo casamento, opa, vamos valorizar o que veio antes, né? Também, porque toda a história do que veio antes me constitui quem eu sou aqui. E honro todos que vieram antes do outro também. Né? Se eu fico brigando lá com o passado dele, aquilo amplia em mim. Percebe? Se eu fico olhando e maldizendo o primeiro casamento dele ou o meu, né? Não preciso repetir a frase. Isso é nossa escolha. E agora, depois dessa conversa, ela não é mais uma escolha inconsciente, porque antes, né, muitas coisas na nossa vida são escolhas inconscientes, mas agora a gente começa a ter consciência disso. E não adianta culpar os outros, não adianta culpar pai, mãe, irmão, professora, ex-marido, ex-mulher, filhos, ninguém. A escolha é nossa. Tá? E a última ordem do amor que ele traz é o equilíbrio. Para que a gente tenha um sucesso na nossa vida, seja amorosa, seja profissional, na saúde, nós precisamos ter a humildade de receber primeiro. A gente já recebeu. É tomar consciência. Gente, se a gente está aqui porque a gente recebeu, né? Como que a gente ia existir se não recebesse? Então, a gente recebeu a vida. Então, isso, beleza. É tudo que a gente precisava. Aí eu tomo isso com humildade, como pequeno, nós nascemos pequeno, né? Criança, e aí a gente vai tomando isso e vai crescendo. Aí eu posso trocar com outro. E posso trocar com alguém que também recebeu. Né? Senão fica uma parceria de mulher com filho, de pai com menina, né? E a relação fica desequilibrada e não é um casamento, é uma outra coisa, não é uma junção, não é um namoro, não é uma relação afetiva, é outra coisa. Né? Uma relação afetiva pode acontecer de uma forma equilibrada quando os dois recebem do seu sistema familiar e aí pode trocar equitativamente, sem querer proteger demais o outro e salvar, porque às vezes depende muito da nossa relação com a nossa família, às vezes eu quis salvar quem era grande, fiquei fraquinha, veio para uma relação e não tenho muito para dar também. Tem muita história aí, né, que eu acho que não cabe aqui, mas de pensar nesse equilíbrio, né, que é necessário, de também poder receber do outro aquilo que ele pode dar, né? Não exigir dele que ele dê mais do que ele pode. Às vezes eu quero, mas ele não pode, né? Também. Então, ter esse equilíbrio aí, tá bom? E aí todas as nossas relações precisam ter esse equilíbrio. E dos nossos pais a gente toma até uma determinada idade. Né? Esses dias eu vi uma charge, até eu ia usar aqui, né? Os pais idosos, um filho jovem cheio de tatuagem, né? Todo bem transado, num carrinho de bebê e os pais carregando. Então, a gente precisa ter o limite, né, de poder falar, porque os filhos saem de casa porque já receberam tanto dos pais, falar, olha, não precisa mais, agora eu posso cuidar de mim, né? E esse seria o percurso natural. Né? Tudo bem? Alguma pergunta sobre as ordens do amor? É só uma pinceladinha, né? Tem mesmo, quem tem interesse de aprofundar, a gente pode aprofundar um outro desenho, né? Um outro modelo. Alguma pergunta? Não? Então tá.
Então, vamos lá para falar sobre o pai, né? Eu vou colocar um desenho, uma foto aqui. Ah, lá vem a Sheila com essas coisas, né? O que veio antes disso, gente? Vamos pensar um pouquinho. Antes desses espermatozoides estar lá no corpo do pai. O que traz o pai aí? O que vocês acham? Não tem certo nem errado. Pode ser prazer, pode ser amor, pode ser Tá, Cíntia. tantos sentimentos envolvidos aí que... Sentimentos, né? Vamos pensar ao longo de muitos anos, assim. O que tem no masculino? O que tem nos homens? Força. Força. Legal. O que mais, gente? O que tem quando pensa nos homens? impulso. Impulso. Vamos pensar lá nos homens da caverna. Desafios. Desafios. Mas quando você pensa em desafios, Joana, o que vem assim? Esse desafio. Um instinto de provedor. Ultrapassar limites, né? Barreiras. Vencer desafios, é isso? Lidar estratégias com situações reais, né? De sobrevivência. Tá. Preservar a espécie também, né, Sheila? Preservar a espécie. Falando em homens da caverna, né? Isso, preservar, lidar com desafios, força, né? Sim. Imagina que ali é como se, imagina uma tecnologia humana que traz tudo isso ali naquele sêmen, ali naquele espermatozoide. Todas essas expertises masculinas, tudo que gerações de homens viveram, né? A guerra do sexo, de ter que lidar com mulher, né? de não ser... Eu imaginava na época da Cleópatra, ela falava, os homens não servem para nada, nós que fazemos os filhos. E eles foram descobrindo isso, né? E trazendo toda essa expertise de se colocar como um ser humano dentro da sociedade, essa questão de prole, de ter a tecnologia, né? Vamos pensar nos nômades, para onde a gente vai, a natureza está mudando nesse lugar, precisamos ir para outro lugar, de ter cor e cabelo grande para assustar os animais. Estou aqui viajando, pensando em todas essas expertises que precisou ter para que o homem chegasse até aqui em 2021. Todas, né? A tecnologia, tudo. Então, o que vem do pai? O que vem do pai para nós? Estão percebendo? Esse impulso, né? Eu achei tão lindo a Renata Custódio falar para a gente lá no curso de mentoria, né? Ela falando que para a gente crescer, a gente não cresce assim, né? A ascensão da nossa vida não é uma ascensão reta, é uma ascensão que precisa de uma espiral, como se fosse um motor, uma hélice que vai movimentando, então a gente vai, experimenta uma coisa, volta, né? E vai num processo de crescimento. E qual é o movimento do espermatozoide para ir ao caminho do óvulo? Ele precisa ter esse espiral, ele precisa de ter como que chama? Me fugiu a palavra, malevolência, alguma coisa assim. Obrigada, Cíntia, é isso aí. Malemolência. Isso. Obrigada. Precisa ter os dois. E aí, precisa desse caminho, né? de sentir, de ir o fluxo, de ter um impulso. Tudo isso em nós, seja nós nascemos homens ou mulheres, este impulso só vem porque existe este processo do pai. Aquele momento da concepção imita toda essa força masculina que vem.
Ok? Faz algum sentido falar dessa maneira? Fazer essa analogia? Né? E num sentido certo, né? Certeiro. Gente, oi, Aline, pode falar. Então, nós podemos afirmar a frase: o impulso da vida provém da força do pai, do masculino? Uau! Você patenteou essa frase? Agora, Se não patenteou, eu vou copiar. fique à Sim, vontade. sim, o impulso vem do pai, né? Deste movimento vital. Imagina se eles ficassem tudo paradinho lá esperando o óvulo ir. Como seria a humanidade? Então, toda essa força que nós temos desde do berrar ao nascer, desde, né, de caminhar em busca daquilo que a gente quer, ir para a escola, lidar com todos e até chegar na vida adulta e conseguir o que nós queremos, só existe em nós porque existe essa força do Pai em nós. A coragem que a gente tem de fazer algo novo, experimentar uma coisa diferente, fazer uma mudança na vida, isso vem do nosso Pai. Se nós fôssemos feitos só da mãe, nós não teríamos esse impulso todo, que a mãe é o contrário, a mãe é o que cuida, o que alimenta, o que faz realizar, né? É uma força mais protetora, nós não sairíamos. Tanto que na constelação, a gente fala, as mães precisam liberar os filhos para irem até o pai, de volta. Porque é lá que ele toma essa força maior de impulso, de coragem, de determinação, de lidar com estratégias, de criar maneiras novas de lidar, ok? Opa. Eu sempre brinco, não é? Se neste momento que esta parte nossa encontra com o óvulo, o que a gente poderia falar para esse pai? O que eu posso falar para esse pai neste momento? Que eu consigo chegar onde ele queria que eu chegasse? Para começar a eu me tornar real. Que frase vocês falariam para o pai de vocês nesse momento? O momento Obrigada. que você... Obrigada. O que mais? Prossiga. Prossiga. Oh, cheguei, José. Né? Eu brinco que eu falaria, valeu, pai. Né, o que o senhor projetou aí deu certo, agora é com a mamãe. Agora a mamãe cuida de mim. Quer falar, Gilda? A Elaine Santos fala, deu certo. Deu certo, gente. Oi. Ah, sim, minha querida, você vai para outra reunião, né? Um beijo. Boa noite. Então, é isso, deu certo. Ali, percebe que a maneira distante, muitas vezes, que se cria dos nossos pais, né, nós, natural ter essa distância dos pais, é quando você fala, olha, eu confiei, eu fiz, eu dei um impulso e você foi, você conseguiu, você é alguém hoje porque começou com esse impulso, né? Sim, agora eu deixo você com a sua mãe, né? E aí a gente encontra com esse pai, talvez lá no nascimento, ou talvez, se nunca mais encontrar, ele está em nós. Tudo que ele precisava deixar conosco para que a gente tomasse esse impulso de vida inteira, ele deixou ali. Percebe? E aí, como que a gente vai olhar para esse pai? Vai que a gente reencontra com ele depois, lá no nascimento, é um pai bravo, é um pai chato, um pai que não dá carinho, é um pai distante, é um pai que só deposita o dinheiro da pensão lá porque a justiça manda. O que é maior aí nessa balança? A vida que está em nós, o impulso que ele deu, ou a maneira que ele lida com a vida dele ou comigo?
a força ancestral que ele traz, né, Ele já Joana? me deu. Que ele já deu. Agora eu agradeço e agora é comigo. Essa parte dele ele já fez. Mas é assim que a gente faz. A gente fica olhando para os E pormenores, né? sempre. O Bert fala que depois do nosso nascimento, a nossa relação, o que acontece entre nós, nossa mãe e nosso pai, é muito menor do que a gente está vivo. Só que não é assim que a gente faz, né? A gente começa a falar, a pedir, a se sentir maior do que eles. Existe algo maior do que receber a vida de duas pessoas. E, gente, essas duas pessoas podem ser. Pode ter criança ferida, pode não ter tido uma educação emocional. Quem teve educação emocional aqui? Nem hoje nas escolas isso é raro, a gente briga para colocar uma aulinha uma vez por semana de saúde emocional para as crianças e o governo não está nem aí. Eu sei porque eu faço parte de uma organização sobre isso, né? Então, como? Né? O que é que fica maior ou menor aí? Não é? E aí eu pergunto quais são as vantagens de ser filho do pai, não é da mãe, filho do pai. Né? Se a gente, como eu falei, se a gente fosse só filho da mãe, a gente seria dengoso, a gente seria cuidador, a gente ficaria sempre naquela atmosfera da mãe, feminina. Isso não significa que é frágil, tá, gente? Não estou falando isso. Mas nós seríamos diferentes. Não teríamos a força do provedor, do desmatar, do desbravar que esses homens tiveram, né? E muitas vezes a gente queria que fosse diferente. Ah, por que o meu pai não é assim? Por que meu pai não é assado? Por que ele não me tratou desse jeito? Por que ele gostou mais do outro filho do segundo casamento e não gostou de mim? Por que ele me... Por quê? E nisso a vida fica parada, né? Aquele impulso que a gente recebe, né? Quantas pessoas vêm para a constelação falando, eu não prospero, eu não subo, eu arrumo emprego, eu tenho sorte, eu me sustento, mas eu cuido de mim, mas eu não recebo promoção, eu não sou visto, né? Aí a gente pergunta, como que é a sua relação com o seu pai? Onde está o seu papai? E o nosso pai, gente, a nossa mãe precisa estar aonde em nós? Ele está 50% da gente, mas precisa estar no nosso coração, senão não vai. Né? Tudo bem? Então, se a gente quer vencer, se a gente quer ser visto, quer ser promovido, quer ter ascensão, quer ter sucesso naquilo que faz, quer ter crescimento na vida, a gente precisa olhar para um grande pai que é todos os nossos pais. Eu sempre vou falar, né? Eu vi aquele livro, o filme, né, O Milagre da Cela 7, onde o pai tinha problemas cognitivos sérios, mas a filha amava aquele pai, né? E com isso ela conseguiu ser muito mais feliz. Então vem esta famosa frase que os consteladores falam, né? Tomar o pai. O que é tomar o pai, gente? O que é tomar o pai? Oi, Elaine Souza quer falar? Eu não vi. Oi, Sheila. Oi, querida. Uma pergunta, uma dúvida. Estou até com meu esposo aqui do lado. Sim. Por exemplo, no caso da minha sogra e do meu sogro, a gente percebe pelas características que quem tinha força de provedora era a minha sogra. E aquela situação de... A gente percebia que se inverteu esse papel, assim, sabe, nos dois. Ela tinha a força de provedora, de colocar para frente os filhos, e ele naquela situação de mais protetor, Na retaguarda. mais na retaguarda. Será que isso era uma característica mesmo, Sheila, ou isso é só uma percepção minha, entendeu? Às vezes Mas podem a ter, sua irmã né? é assim, é como a minha sogra. Tá.
Eu percebo que os papéis foram invertidos, né? Você está narrando aí. Sim, existem papéis de acordo, existem as famílias das matriarcas, se o seu pai está vivo, que bom, ela não é tão matriarca assim, que família de mulheres muito forte, os homens precisam sair fora, muitos deles morrem cedo, né? Mas eu acho que cabe a nós, que somos descendentes deles, independente, que pode ter acontecido muitas coisas lá, né? Eu acho que eu só conseguiria responder se fosse uma constelação para ver de onde vem essa maneira de lidar com a vida e com a família. Mas o que cabe a nós é olhar para eles com todo o respeito do mundo, né? E tomar isso com amor. Isso é que nos engrandece e nos fortalece. Sim, o Senhor é meu pai e agiu assim, pode ter tido diversos motivos dele ser assim. Mãe, a senhora é assim, eu tomo vocês no meu coração e tomo a força de vocês dois, que você vê e que você traz, né? Às vezes a maneira de lidar é um jeito de lealdade, às vezes, no sistema. E se eles se encontraram, porque eles de alguma forma se complementam. E olhar isso positivamente, sem crítica, sem julgamento, é o que nos engrandece como filhos. E como nora também. Tudo bem? Sim, É olhar com aceitar amor, eles como gente. são, né? E assim, a partir disso, a gente consegue criar força para seguir daqui para frente, né? Exatamente. Isto é tomar, né? Eu dou exemplo. Tem como você beber uma água? Ah, eu gosto do meu pai, mas não gosto tal coisa dele. Ele bebe. Ah, eu não gosto, né? Aí eu falo, tomar o pai e mãe é assim, tem como você tomar essa água? Aqui tem H, tem o 2 e tem o O, não é? Tem como você tomar só o H sem o O? Vai matar sua sede? Então, pai e mãe, a gente tem que beber com tudo, do jeito que eles são, com tudo. Aí sim vai matar a nossa sede. Aí a gente pode aprender o que é viver, o que é valorizar, né? Eu vou dar um exemplo que para mim foi muito difícil. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Eu tinha que tomar o meu pai com a morte dele e tudo. Percebe? Ele morreu, não adiantava. Eu fiz uma constelação quando eu estava estudando, que eu queria que ele voltasse. O representante dele ficou morto. Volta, toma seu lugar, pelo amor de Deus, está muito difícil sem você. Não, eu precisava tomar meu pai e tomar a morte dele também, para que eu tomasse a minha força. Que enquanto eu ficava olhando lá para o meu pai, esperando que, inconscientemente, que ele voltasse a tomar o lugar dele, que era impossível, às vezes você deve falar, Sheila, vocês devem estar olhando e falar, Sheila, isso é impossível. Tá, a gente sabe conscientemente, mas a gente, na alma, a gente quer que uma pessoa volte. Né? Eu não sei explicar isso para vocês, como é isso, mas eu com 14, 15, 16, 20, 25, 30 anos, eu queria. Eu só tomei mesmo consciência depois que eu conheci constelação. Eu falei, Sheila, você toma o seu lugar, o seu pai, ele morreu, mas o lugar dele está lá. Né? A força, a energia, tudo que ele fez para você está lá. E ele fez aquilo que ele podia. Se ele morreu, ele não podia mais do jeito que eu queria, mas ele está em mim. E aí, quando eu tomo essa força do meu pai em mim, eu falo, opa, agora eu não preciso mais reclamar. Agora eu posso tomar ele. E até a morte dele eu posso tomar. Até isso me fortalece quando eu digo sim. Enquanto eu digo não, eu estou ali resistindo, patinando, como se aquilo não fizesse parte de mim e da minha história. E quando eu assumo que faz parte da minha história e assumo o jeito que foi, eu tomo a minha força, que é dele também. Tudo bem? Então, olha com amor. Eu sempre vejo a imagem, né? Às vezes eu peço, até em algumas constelações, vai lá e dá um beijo na testa do seu pai agora e fala, sim, eu tomo você com tudo que você tem. Sem tirar uma vírgula, sem tirar uma palavra, sem tirar um gesto, sem tirar nenhum vício, sem tirar nenhuma palmada. Sim. Porque a vida está em mim, eles estão em mim e assim eu me fortaleço, tá bom? Deixa eu aproveitar e tomar um gole.
Tá bom? Tudo bem, gente? Mais algum comentário? Tudo bem, Elaine Souza? Obrigado, Sheila. Obrigada, Sheila. Ótimo. Tá. Ok. E aí, para finalizar, né, que teremos aí. Elaine, você pode pegar quem chegou aí, por favor? Abre a porta, que eu não estou enxergando aqui. Ok, gente. Perceberam o que é tomar pai e mãe? Não adianta só aceitar uma parte. É como se eu também aceitasse só uma parte em mim, né? E assim, a gente pensa, se eles tivessem hoje, a consciência de hoje, se eles fossem eu hoje, com a educação que eu tenho hoje, com os estudos que eu tenho, com o destino que eu tenho, como eles fariam isso de uma forma melhor? Quando a gente vai trazendo essa frase, tem a oportunidade da gente se sentir melhor, da gente ser melhor hoje, sem contestar, sem brigar. Quando a gente briga com eles, a gente briga com a gente mesmo. Não são com eles que nós estamos, não são eles que a gente quer modificar, a gente quer modificar nós, né? E às vezes a gente pensa que não. Então vamos lá. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, aí nós temos força. Uma frase de Bert Helling para nós. Ok? E tomar o nosso lugar, gente, é olhar para tudo que veio antes com muito amor, tomar esse amor, se fortalecer dele, para deixar depois uma forma mais evoluída para os que vêm depois. Ok? Alguma fala, alguma pergunta? Jojo quer falar algo? José? Maria Luísa? Meninas? Clarice, que está chegando hoje? Não? Então tá bom. Então tá. Eu vou fazer uma propaganda agora. Para quem me conhece, eu não posso perder essa oportunidade. Coloquei lá. Aqui, né? No mês de setembro, né? Tá tudo correndo muito bem. Vou abrir a 10ª turma em extensão universitária em constelação familiar. É extensão universitária porque quem faz o curso recebe um certificado também de uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. Tá? São 10 meses, são 10 módulos de aulas quinzenais, 100% online aqui no Zoom. Tá? Essa turma, algumas dessas pessoas começaram o curso, fizeram somente o primeiro módulo, aí depois veio a pandemia e nós terminamos o curso de uma forma online, né? Elas falavam assim, a gente pensava, tem aqui, né, aqui a Elaine, a Mônica, deixa eu ver se tem mais alguém aqui dessa, não, o restante, eles fizeram metade do curso online e metade do curso, né, presencial, e eles falaram que eles iam perder, né, perder em qualidade. E o feedback que eles me deram no final é que eles não perderam nada, ao contrário, continuou muito intenso, muito profundo, oferecendo para eles a capacidade deles facilitarem constelações depois, quando o curso terminou. Então, é com essa mesma seriedade, com essa mesma profundidade, né, que eu venho trazendo essa possibilidade, né, de que mais pessoas, até o 7º módulo, possam trabalhar, né, a questão pessoal, com muita constelação, muitos movimentos, né, sistêmicos, e também poder chegar até o 10º módulo e se formar. Né? O Bert fala, não existe formação, mas ser capaz de facilitar constelações online, presencial, em grupo e individualmente. Então, se vocês conhecerem pessoas, se vocês tiverem vontade, né, de saber mais detalhes sobre o curso, pedem para falar comigo, falem comigo, vocês têm o meu contato, têm o meu WhatsApp, tem o site, né, também, que tem todas as informações lá. E será um prazer poder acompanhá-los nessa jornada. Maria Luísa se formou, a Joana está se formando agora em agosto, né, Joana?
Quem mais está aqui? A Gilda, que saiu, também está na turma que vai se formar em dezembro. A Luciana se formou na turma de Itajubá, que começamos em Itajubá. A Simone está na turma também que vai se formar em setembro. E eu tenho um maior orgulho, muita alegria quando eu vejo e tenho feedbacks, né, dos meus ex-alunos, que são meus colegas de trabalho agora, que fazem um ótimo trabalho em constelação. Bom? Ai, alguém quer falar algo? Quer perguntar algo? Que nós vamos agora para a constelação. Vou colocar uma música aqui enquanto eu coloco o campo em cima da bancada. A Lili, que chegou hoje, quer comentar algo, perguntar algo. Também a Larice. Cadê a Larice? Ah, está aqui na minha frente. José, que também já é um constelador, né, José? Fortaleza. Vou mandá-la linda aí atrás de você. Lindíssima, né, gente? Mais alguém? Ninguém quer falar nada? Então, agora eu paro a gravação, tá? Porque eu não acho justo gravar a constelação das pessoas. As pessoas falam, Sheila, acabou agora, que delícia, que profundo, que maravilhoso. Eu quero facilitar a constelação para muitas pessoas. As constelações chegam onde a nossa imaginação não chegaria jamais. No mais profundo, na causa das dores. Gratidão, Beth Helling, gratidão a todos que confiam no meu trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.